Hernani Carvalho, já a seguir, e com a Abin Gomes também, não tardará nada, mas antes disso... Matambira. Matambira, exatamente. Matambira é dinheiro... É bufunfa. 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 Quer dizer, não é bem matambira nem bufunfa. É o cartãozinho onde o bufunfa e o matambira estão lá metidos dentro. E depois pega no cartãozinho e paga o que quiser. Portanto, tem a carteira, não é? Agora aqueles homens têm aquelas cadeiras maiores. Os homens agora têm carteiras maiores? Assim, deste género, assim. É? Eu tenho uma destas para pôr o... Não, homem de cartões. Não. O Jota manda cartão. Não, para pôr o do ginásio, os 3 cartões das 3 gasolineiras onde eu abasteço de pontos. O do supermercado. O do supermercado. O que é muito jeitoso. E agora o nosso. O do crédito e o nosso. E o nosso, o cartão J. É o cartão J. Cartão J, olha que bem. Cartão J. Um cartão que não é uma andota. Gostas? 760, 300, 600. Não é anedota nenhuma. Não é anedota nenhuma. Não é anedota nenhuma. Nada. Porque, em primeiro lugar, eu quero que perceba porque é que nós damos o nosso prémio não em dinheiro. Podíamos dar em dinheiro, não é? Podíamos anunciar que lhe dávamos 1000 euros e depois depositávamos o dinheiro na conta. Mas havia uma parte que tinha que deixar para o Estado. Tinha que pagar impostos com isso. Portanto, o cartão é a forma que nós encontramos de lhe dar o prémio inteirinho, completo, com tudo. É o que lá está, é tudo isso. É 1000 euros a 1000 euros, Portanto, não é cá mais qualquer outra coisa. Ao ligar o 760 300... Eu gosto quando me tocas assim de repente. Obrigada. Ao ligar o 760 300 600. Portanto, se ganhar... Está frio. Estou gelado. Está não gelado. É que eu fui à casa... Pronto, foste onde tiveste E que ir. lavei as mãos. 760, 300, 600. As pessoas não precisam de saber tudo da tua vida. Tudo. As pessoas têm que saber é que têm que nos ligar para poderem fazer tudo na vida delas. E nós também não temos nada a ver com isso. Nós só temos que dar. Só temos que dar. E dizer, atenção, agora é a altura de nos ligar, é porque chegaram a casa, têm muitas coisas para fazer, depois esquecem-se. Portanto, é melhor ligar agora. Pega no telefone, 760 300 600. Fala connosco, se for possível, no final, pode ser que o computador hoje esteja iluminado e quando fizer aquelas coisas dos algoritmos, pumba, bata ali no seu número de telefone. E aí o que é que diz? Que bom que eu liguei para os Jotas. Olha, por norma as pessoas ultimamente dizem-nos eu já liguei há tantos anos e nunca me tinha calhado nada. E agora? Há tantos anos não pode ser porque nós só estamos juntos há 9 meses. Sim, mas... 9 meses e um dia. É engraçado, começa-se logo a rir, a senhora que está no meu ouvido, começa-se logo a rir no meu ouvido, tipo, foste apanhado. Não, há tantos anos que 9 as pessoas... meses e um dia. E 2 dias. São 2. E 2 dias. 2 dias. Dias falhaste. Não, há tantos anos que as pessoas vão ligando para estes espaços. Claro, com certeza. Nunca lhes calhou nada. E agora, calha. Cá calharás. Cá calharás. Eu calho, tu calhas, ele calha. E pode ser que hoje lhe calhe assim. E eu digo calhar sem dizer as neiras. É bonito, por acaso. 760. A enunciação do verbo calhar. Cá calharás. Eu calho. 760, 760. Olá, Hernani Carvalho. Hoje pode calhar assim, hoje pode ser que desencalhe. Hernani Carvalho, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso... Boa tarde aos dois. Então, cá estamos nós, preparadíssimos. Então, vamos começar com alguma coisa especial ou arrancamos já? O ideal era começarmos pelo princípio. Não queres falar do Benfica nem nada? Opa, mas sobre isso a única coisa que tenho a dizer é que quem não talisca não petisca. Abin, qual é o seu clube? Benfica. Era de especial favor, não era, queres ver? Eu não sei onde é que anda o meu desportivo das aves. Tenho ainda nada um bocadinho desorientada, tenho que saber o que é que se passa. Bom, vamos então prosseguir, infelizmente. Que te ris, eu tenho apreço pelo meu desportivo das aves. Eu sei. E não venhas com coisas que um dia destes ainda estamos lá. Vamos lá ver um jogo. Mas é que eu já lá fui bom. e já me disseram que tu eras adepta ferrenha do desportivo das aves. Bom, não é brinco. Das aves. Da quê? Eu disse das árvores. Das aves. Está bonito isto. Já me disseram. Mas és sócia? É sim, senhora. Sócia do Eu sou desportivo. sócia honorária. eu vi logo. Há mais de 18 ou 17 anos. Pois eu vi logo. Mas agora a que falar sócia sério. honorária. Convidaram-me. Estive lá perto há convidaram-te. algum tempo e disseram-me, olha, a Júlia, manda um beijinho para a Júlia, que ela é adepta sim, do senhora. desportivo das aves. É E nós adepta temos do muito desportivo orgulho. das aves. Eu também tenho muito Aliás, orgulho. todas as segundas-feiras a primeira coisa que ela me diz nem é bom dia. É qual foi o resultado do desportivo das aves. E eu tenho que lhe dizer. É fanática. Eu não sou fanática por nada. Bom, vamos
Vamos então prosseguir. Boa tarde, como estão? Boa tarde. Vamos então, passando aqui estas amenidades sociais que de vez em quando também preciso introduzir nas nossas conversas. Infelizmente, as notícias são sempre aqui um bocadinho Só a título de inquietantes. curiosidade, que eu sei que tu pediste-me para saber isso, está em 18º lugar na segunda divisão. O Desportivo das Aves, claro. Mas está na segunda divisão. Está na segunda divisão. E quem está na segunda é porque já subiu da terceira para a segunda. E que tem esperança de um dia chegar à primeira, claro. Vamos então à atualidade. O caso dos portugueses encontrados mortos na Suíça continua a fazer correr muita tinta, não é? Consta agora que ao longo de 3 meses a vítima, a senhora, terá recebido centenas de mensagens de telemóvel e e-mails com ameaças de morte, o que a terá levado a apresentar queixas à polícia suíça. E, no entanto, nada foi suficiente para travar a tragédia. Ora, nas Caldas da Rainha, de onde eram naturais, os três afetados, porque morreram os 3, está a nossa repórter Eugénia Figueiredo. Figueiredo, por favor, então, boa tarde, Eugénia. Boa tarde. Este crime passional continua a ser muito falado. Está na ordem do dia aqui em Nadadouro, a terra onde o agressor, Alípio, e uma das vítimas, Jerónimo, nasceram e tiveram uma infância de amizade. Aliás, foi nesta casa atrás de mim que o agressor, Alípio Jacinto, cresceu. Era a casa dos pais dele. Entretanto, os senhores faleceram e ele teve, inclusivamente, agora há poucos meses, a pintar a casa. Há muitos anos que estão a viver na Suíça, estes 3 envolvidos neste crime, e em tempos Alípio foi casado com Lídia, a senhora que também foi assassinada. E Alípio estaria revoltado por ter perdido a tutela do filho de 7 anos, o filho de ambos, mas não era só por isso. Alípio estava também revoltado porque, passados estes anos todos, Lídia casou-se há cerca de 2 meses, segundo se sabe, com este melhor amigo, o melhor amigo de infância, Jerónimo. Entretanto, após meses de ameaças, sabe-se agora, meses de ameaças por telefone, também por e-mail, Alípio foi para a Suíça e na segunda-feira deu-se a tragédia. Foi à casa do casal e assim que Lídia apareceu, disparou um tiro. Seguiu-se Jerónimo, que veio à porta com o barulho do tiro e também faleceu. Ainda, segundo se sabe, terá tentado entrar em casa onde estavam as outras crianças, terá tentado entrar em casa de arma em punho, mas a filha mais velha de Lídia terá fechado a porta e, salvo assim, provavelmente os 2 irmãos que estavam lá dentro, um deles filho de Alípio. Entretanto, o homem, transtornado, acabou por ir para o carro e deu um tiro na própria cabeça. Aqui em Nadadouro as pessoas continuam bastante chocadas. Eu falei com algumas delas, uma delas é vizinha e amiga dos 2. Eu entrevistei-a e é essa entrevista que vamos agora ouvir. Maria do Carmo conhecia bem estes 2 homens. Que relação é que tinha com eles? E assim, o Jerónimo que foi o que foi assassinado, era muito meu amigo. Era amigo meu e do meu marido e das minhas filhas. O Alípio, embora pertencesse à família, porque era primo do filho de um primo do meu marido, portanto eu não tinha assim grande relação com ele. Pronto. Mas que opinião é que tinha sobre estas 2 pessoas? O Jerónimo era uma belíssima pessoa, é isso que eu tenho dele e é isso que eu ouço dizer quase a todas as pessoas com quem eu tenho falado, não falo com toda a gente, mas as pessoas porque era uma pessoa muito dada, muito popular, muito amigo, pronto. Agora, o outro, eu não tinha, pronto, não tinha muita relação com ele. Como passei por ele um dia e disse-lhe adeus, ele disse-me também, há pouco tempo, lá ao pé de casa dele, mas não tinha assim muito relacionamento com ele, não era uma pessoa com quem eu falasse assim, quando ele cá vinha e assim que falasse muito, não via também muito. Era mais reservado? Sim, para mim ele era mais reservado, exatamente. Mas eles eram amigos? E sim, eles eram amigos de infância, quando eram novos, eu cheguei a vê-los juntos, pronto. Eram rapazes da mesma geração, vamos lá, embora o Jerónimo tem 52 e ele 50, mas eram da mesma geração e andavam juntos, isso eu cheguei a vê-los, e mesmo aí quando havia futebol, sim, mas depois as vidas deles casaram, se separaram um bocadinho. Quando soube do que aconteceu, para si foi um choque? Estava à espera? Não estava à espera. Não estava à espera, gente. Às vezes pensa que só acontece nas terras dos outros, embora não fosse na nossa terra, mas foi... Pronto,
Fiquei muito chocada. Apesar de não ter uma relação muito próxima com o Alípio, estas terras são relativamente pequenas, as pessoas conversam. Alguma vez ouviu falar de alguma agressividade por parte do Alípio? Não, nunca ouvi. Isso também tenho que dizer, nunca ouvi. E, portanto, são coisas que passam pela cabeça, se calhar, talvez premeditadas já, não sei. Mas nunca ouvi dizer que ele fosse agressivo. Mas diz-se que o Alípio teria já ameaçado fazer isto. Sim, isso eu ouvi dizer. Também não lhe ouvi a ele, como digo, falei com ele, mas foi só a dizer-lhe mesmo, cumprimentá-lo. Mas ouvi dizer que sim, que ele no verão dizia que ia fazer isto, que ia lá matá-los os dois. Não falava nos filhos, mas ele em princípio também estava, parece que dava a impressão que também ia matar os filhos dela e dele, né? Mas que ele que tinha dito que ia matá-los, mas as pessoas pensavam que era a brincar, como ele às vezes tinha assim brincadeiras, as pessoas não estavam a imaginar que fosse realmente aquilo que foi. As pessoas aqui têm falado muito sobre este caso. Sim, fala-se muito. Onde quer que a gente encontre uma pessoa é logo a falar nisso. Toda a gente está chocada. Pronto, falam também do Alípio como nós estamos a falar, mas ninguém fala como do Jerónimo, porque o Jerónimo era uma pessoa muito, como já se disse, muito sociável, era muito sociável. Obrigada, Marito Carmo. Vários moradores aqui de Nadadouro confirmam estas característica reservada de Alípio e confirmam também que Jerónimo era a pessoa mais sociável, conversava com eles quando vinha cá, apesar de estarem imigrados na Suíça há muito tempo, acabavam por se cruzar e era efetivamente uma pessoa muito acarinhada. Também conversei há pouco com a presidente da Junta aqui da terra, que me confirmou que o pai de Lídia, tem essa informação que o pai de Lídia já foi para a Suíça, provavelmente para dar algum apoio aos netos, que neste momento estão órfãos de mãe, e também me confirmou que ainda não há notícias sobre a libertação dos corpos. É isso que as famílias agora querem, que os corpos sejam libertados para poderem fazer os respectivos funerais. Ora, então, um retrato diferente do local onde estas pessoas eram naturais. Ana Carvalho, que te parece do que ouvimos? Esta senhora tinha ali uma série de detalhes... Sim, interessantes, para ajudar a entender todo este a opção deste homem, não é? Agora, não deixa de ser verdade que as pessoas, quando falecem, são todas boas pessoas. Até porque parte da realidade nunca é conhecida. Nós damos uma parte de nós e a outra fica Claro, a outra fica em casa, claro. Mas, se me permites o atrevimento, o que me preocupa nisto tudo é, para já, sublinhar aqui que a polícia suíça foi avisada destas ameaças que a senhora recebia e nem por isso foi capaz de fazer nada. Isto é bom, é mau porque a senhora faleceu, mas serve-nos para percebermos que nem todas as tragédias se abatem sobre nós e que as polícias não conseguem estar atrás de cada cidadão. Exatamente, e às vezes fazemos comparações que são injustas. Exatamente. Que a polícia portuguesa, que as autoridades portuguesas e que lá fora é que é, não é exatamente, assim. Exatamente. E, portanto, para percebermos isto, de facto, a polícia estava avisada, mas não pode estar, seja ela de que país for, não pode. Este homem andou 2.000 e tal quilómetros para ir matar a ex-mulher. Sim, mas a raiva e o ciúme doentio têm esse problema. Cegam as pessoas e as pessoas ficam obstinadas obcecadas. E a seguir ao obstinado vem isso mesmo, ficarem obcecadas. É assim. Não sei se o Albino quer falar sobre esta matéria. Este aqui não temos uma avaliação. Não deixa de não ser curioso. Este aspecto entra no perfil de um estudo que também já foi feito cá em Portugal sobre estes casos fatais de violência doméstica. E este entra no perfil, que é a perseguição, o facto do agressor fazer ameaças, dar indícios de que vai cometer e pós-separação. Os estudos em Portugal dizem-nos que 15 meses é a média para que o homicida mate a mulher. São 15 meses pós-separação, em média. Nos primeiros 15 meses? Bom, acaba de darem um dado que eu desconheci em absoluto. Sim. E que é profundamente assustador. Conhecendo nós há alguns casos em que, de facto, existe opção, perseguição e ameaças. Bom, vamos continuar, temos outras matérias.
O prémio do dia, então, hoje são 1.000 euros, o jackpot são 10.500 e estamos completamente focados também que é da máxima importância que este valor vá para o sítio certo. E o sítio certo é, com certeza, a sua casa. Porque todos têm o direito a ter esta expectativa, desde que liguem para nós. E se ligarem, têm que ter esta expectativa de poderem oferir este prémio. Já sabem que têm que gastar 60 cêntimos mais IVA, só devem fazê-lo se puderem, se tiverem essa possibilidade. Nada de loucuras, nada de carregar a sua conta telefónica, se calhar depois é mais complicado. Complica mais a sua situação financeira que o contrário. A ideia aqui não é complicar, a ideia aqui é dar alegria e alívio. 1.000 euros, então, todos os dias damos, às vezes conseguimos dar um bocadinho mais, e é esse o objetivo. Custa, então, 60 cêntimos mais IVA, o número de telefone é o 760 300 600. Muito bem dito. Portanto, tudo começa, então, como a Júlia estava a explicar, com uma chamada para o 760 300 600. Está a inscrever o seu número de telefone, vai ouvir mesmo uma gravação de alguém que vai dizer que a sua chamada já se encontra inscrita. O seu número é, então, inserido no computador e depois, mais daqui a bocadinho, o computador vai selecionar o número de telefone e esse número de telefone selecionado, digamos que seja o seu, automaticamente leva para casa, sem sequer ter jogado ainda, os 1.000 euros, são 200 contos da moeda antiga, que tenho a certeza que lhe vão dar um grande jeitaço. Aí, a esta altura, nós estamos, que dia é hoje? Hoje é dia 4. Hoje 5. Aliás, 5 hoje, já? Hoje são 5. Portanto, ainda estamos no início do mês. Já? Portanto, vem dar é verdade. Vai dar um reforço. 5 de novembro. Por quase a chegar ao Natal. Portanto, isto vai dar... 2014? Sim. Ainda bem. Olha, se eu estava enganada no ano. Estava mais nova. Estamos quase a chegar ao Natal, portanto tenho a certeza que este cartãozinho, só pelos 1.000 euros, vale bem a pena investir estes 60 cêntimos mais IVA. Se acha que pode investir mais, então faça-o, porque quanto mais vezes ligar, mais hipóteses terá então de que o computador selecione a sua chamada. E depois vai jogar connosco ao Furo da Sorte, vai escolher 4 números, de 1 a 25, e depois então pode juntar aos 1.000 euros iniciais os 250, 500 euros ou 750 euros. Ou então, no caso das 4 bolas caírem da mesma cor, as 4 da mesma cor, vai juntar os 10.500 euros, portanto, fazendo um total de 11.500 euros, portanto, 760, 300, 600. E vamos passar, então, ao nosso próximo tema, que fala de um tema bastante atual, que temos vindo a falar aqui ao longo do tempo, e que nos diz que nos últimos 3 anos o Instituto Nacional de Medicina Legal e de Ciências Forenses examinou 279 casos de maus tratos a crianças e concluiu que os pais foram responsáveis por 45% das situações de agressão e que a maioria das vítimas eram rapazes. Senhores doutores, podem nos explicar estes números, por favor? Antes de mais, vamos mostrar fotografias, não vamos? Vamos, sim. Pronto, eu queria só dizer que as fotografias que vamos mostrar são fotografias que podem impressionar as pessoas que têm maior dificuldade em assimilar este tipo de imagem. Portanto, para aqueles que são mais sensíveis, fica já aqui o nosso aviso. Desculpe, O Hernani. estudo é muito importante, há de um dia destes ser ainda maior, mas o estudo revela várias coisas, designadamente que as crianças que são vítimas de maus tratos corporais, portanto, vítimas de dano corporal, a grande maioria dos motivos é por negligência. Negligência. Sim. E também revela que cerca, não é bem, mas quase metade dos agressores são os próprios progenitores. Isso é que é, então? Estes são os 2 pontos. Parece contra a natura, não é? É contra a natura, mas é assim. E ainda vais ter outra surpresa. E eu vou querer olhar para a tua cara quando falar nisso. Mas não há nada como te surpreender no ar. Eu sou das poucas pessoas que conseguem surpreender-te no ar. E vou querer olhar para ti quando eu falar nesse número. Está bem. Se não te importas, Então vou vais ali ao quadro, sim senhora. quadro Vamos para então ao mostrar. quadro e o Albino ajuda-nos a descodificar Exatamente. o quadro. Vamos então. Portanto, vamos falar de crianças que foram vítimas de dano corporal. E eu começo com esta imagem. Albino Gomes, esta é provavelmente a imagem que, dos meninos todos que são vítimas de agressão, mais facilmente se encontraria. Porque isto é o resultado de um estalo, não é? Sim, mas não é das mais fáceis de encontrar precisamente porque... Está oculto. Oculta. Estou a dizer, se procurássemos... Se procurássemos, Exatamente. encontrávamos. Porque isto é o resultado de um estalo. Isto De um estalo, de uma ação o contundente. estalo não fica cá fora, mas lá dentro... Lá dentro porque bate a bochecha contra os dentes. A ação contundente. Exatamente. E sabemos que na localização onde está não é acidente, é infligido. Ok, vamos então ver o primeiro quadro que
nos fala do que é que são abusos e meninos vítimas de abusos. Abusos em crianças físicos, emocionais, sexuais, mas essencialmente negligência de cuidados básicos. Deixar uma criança sozinha em casa com 4 ou 5 anos é isto, não é? É negligência. Isto Depois, em relação a estas imagens, estas primeiras que selecionei foi porque elas falam objetivamente por si. São imagens que são moldadas, que têm um nome técnico que é... lesões padrão. Lesões padrão. Porquê? A sola Parece do- É a sola de um sapato. Pois. Aquilo é a marca Aquilo do- era a sola de um sapato e o padrão da queimadura dessa criança está aqui. Consegue-se perceber qual foi o agente, ou objeto, neste caso, utilizado para Aqui infligir vê-se o objeto que foi tipo de utilizado para lesão. agredir a criança. Coitadita da criança. Vamos ter, por exemplo, este exemplo. Este é o exemplo de uma queimadura feita com um isqueiro de cozinha. Ai, valha-me Deus. A sua configuração redonda é característica E aqui já é da lesão diferente. infligida. Aqui é a marca, são dedos. Aqui são dedos, mais é um uma ação estalo, contundente. não é? Vamos ver outro quadro, de certeza, e nesse outro quadro vamos perceber que as ofensas à integridade física das crianças, feitas neste estudo, revelam que a maior incidência é em crianças que têm entre 1 e 4 anos. A maioria são rapazes, mas é uma maioria pouco expressiva, quer dizer, 57, 42. Ofensas à integridade física simples, 90%, e depois ofensas à integridade física grave, 5,7%. Qual é a diferença, Albino? O que é isto de ofensas à integridade física simples? São lesões que não colocam em risco a vida da criança e não provocam danos permanentes que impossibilitem, de alguma forma, o desenvolvimento da criança. Esta lesão é o quê, Albino? É uma lesão modelada de mão. É um outro, É um estalo. estalo. É, ação contundente de uma mão. Mas isto não é um estalo, isto é sei lá, isto até um adulto ficaria assim, não é? Sim, foi com força, foi com bastante força. Consegue-se inclusive ver os vincos dos dedos. Este tipo de lesões que pusemos aqui em xadrez são várias. Várias lesões, são várias aqui contusões em várias regiões do corpo que nos permitem dizer que esta criança já é vítima de agressão em vários momentos. Prolongada, portanto, Prolongada. em vários momentos da vida. Depois, porque as lesões que as crianças têm em si raramente acontecem na parte posterior do corpo, mas sim na parte anterior. Sim. Eu queria... nós tivemos aqui há pouco tempo um caso de uma criança queimada. que foi queimada por imersão na água e foi por isso que trouxemos este quadro. Este quadro é um desenho, é fácil de perceber, mas o que vem a seguir é difícil de ver. Atenção, portanto, quem tem dificuldades, por Eu favor, queria protejam-se. que o nosso que a imagem deve realizador ser nos provavelmente mostrasse o dura quadro de ver. seguinte, a imagem seguinte. Bom, ok. Quem são os agressores? Os pais, 30%. As mães, 15%. E, contudo, as madrastas e os padrastos são pouco agressores. 3,9%. Isto revela que o vínculo é uma coisa que se vive, não é uma coisa de que se fale. Não é, doutora Júlia? Hã? São muito... a leitura que isto pode... A primeira leitura que isto pode ter é É que o vínculo tanto é para o bem como para o mal. Exato, não, é que o que isto prova é que a ideia negativa que temos destas palavras não se verifica. A ideia negativa que temos destas palavras, padrasta é um termo quase negativo, madrasta também, tem a ver com um imaginário que ao longo do século XX foi criado muitas vezes por histórias da carochinha, não é? Exatamente. E depois, na realidade, vemos que é muito mais agressor nos dados objetivos, não é nas opiniões, é nos dados objetivos. Tens muito mais agressores nos pais, nos progenitores biológicos, nos pais e nas mães, e que há muito menos prevalência disso no caso daqueles que, a determinada altura da sua vida, decidem constituir uma família com aqueles que vêm de outras origens. Os cuidadores.
e quando pomos aqui os cuidadores, falamos nas amas, falamos nas assistentes, falamos nas pessoas a quem se entrega à responsabilidade. Conhecidos da família é um número avassalador. Pessoas 32%. que, portanto, frequentam a casa de uma família e podem... Exatamente. Este conhecidos da família engloba também familiares do círculo seguinte ao primeiro. E depois desconhecidos, uma grande percentagem. Bom, as imagens que vamos ver a seguir é que... As imagens que vamos ver a seguir advertem-me da têm a ver também é com um aquela bebê, imersão. Ai, Queimadura de 2º grau, infligida. E esta é uma daquelas em que é um bebê muito pequenino, não é? o bebê é colocado numa banheira com água a temperatura elevadíssima. E aqui temos de um lado uma coisa que pode ser acidental. Exatamente. E escolhemos este precisamente para podermos comparar. Porque é preciso alguma prática para perceber que a lesão daquele que à primeira vista pode ser uma lesão de abuso, pode ser de facto uma lesão acidental. Apenas por negligência ou acidente. Exatamente. Esta. É chamado o splash, que é os salpicos. E pode acontecer, por exemplo, com alimentos. E tudo o que seja alimentos gordurosos, óleos e sopas e por aí fora, atingem temperaturas muito superiores, mas também mantêm a temperatura muito mais elevada do que a água. O que quer dizer que em contacto com a pele pode provocar este tipo de lesões. E aqui é preciso, de facto, alguma experiência para não entrar logo naquela decisão de que se trata de abuso. Enquanto do outro lado não. De facto, estamos perante uma queimadura na região dos genitais que é em 90% provocada por abuso. Deste estudo, Albino, você esteve ligado a este estudo, o que é que mais o surpreendeu? Surpreendeu-me. Este estudo, era importante se calhar explicar isto, este estudo é feito com base em crianças que passaram pelo Instituto Nacional de Medicina Legal. Exatamente. De facto, são... Exatamente, crianças que foram avaliadas no Instituto. Estamos a falar, portanto, de factos em Portugal. reais. Sim. O que mais impressionou neste estudo, até se calhar ao contrário do que possam pensar, é o facto de haver lesões que não foram, aliás, crianças que não se chegou à conclusão de que tenham sido agredidas. E isto leva a pensar porquê? Se houve falta de sinalização, se houve atraso na ida ao hospital e que permitiu a cicatrização e quando foram avaliadas já não houve, de facto, a possibilidade de provar ou não o abuso. E depois o facto de terem havido 93% das agressões serem de ação contundente. O que é que isto quer dizer? Que é utilizado ou um objeto ou a mão. Quer dizer que há muita proximidade. Não é? Aliás, em casos mortais, e este estudo só tem 6 casos mortais, associados a asfixias e intoxicações, em casos mortais, a maior parte das causas de morte são por agentes contundentes e em traumatismos cranioencefálicos, e 50% das crianças morrem imediatamente, o que nos deixa também bastante apreensivos. A segunda causa de morte em crianças por vítimas de maus tratos é sufocação. E não estamos a falar dos acidentes com sacos plásticos, estamos a falar de sufocação provocada pelos pais, o que também é bastante apreensivo, não é? Porque são ações que, quando, como dizia o Errani muito bem, temos dados da Direção-Geral de Saúde que nos diz que 60% dos maus tratos tipificados ou que foram reportados ou sinalizados são de negligência, e a negligência pode ser desde cuidados, higiene, à questão da vacinação e por aí fora. Quando falamos nos maus tratos físicos, temos uma grande proximidade entre o agressor e a criança. Isto é, 45% dos pais agridem as crianças e sabem o que é que estão a fazer. Temos crianças com várias marcas que chamamos tortura, não é? Porque têm lesões infligidas com cigarros, com isqueiros, com vários objetos. E isto é tortura. O que vimos aqui não é uma palmada porque ela se portou mal. Não. Isto é agressão contínua, porque ali também só estamos a ver uma face, não estamos a ver as costas da criança, não estamos a ver a planta dos pés, não estamos a olhar para o corpo. Se olhássemos, certamente o resultado... de cozinha. Sim. É aquilo que eu chamo de tortura e que muitas vezes, apesar de terem só havido 6 mortes neste estudo,
não quer dizer que não tenham sido complicadas do diagnóstico. Porquê? Porque as mortes provocadas por abuso infligido em crianças muitas vezes têm mais que uma causa de morte e mais que um mecanismo de morte. Porquê? Porque as lesões são tão diversas que pode haver associado traumatismos cranianos com traumatismos abdominais, com o facto de ter havido queimaduras, com o facto de a criança ter perdido líquidos. Não é? 50% morrem imediatamente, mas há outra fração de outros 50% que são divididos em 30 e 20% que morrem secundariamente. Isto é, por complicações. O que quer dizer que estes casos também se perdem. Porque muitas vezes nos hospitais, se a criança entrou ainda viva e foi tratada e depois morreu em consequência das complicações da lesão, provavelmente foi atribuído uma causa de morte diferente. Diga uma coisa, hoje em dia nos hospitais há uma grande atenção, não é? Os médicos hoje, há uma atitude inteiramente nova. E temos que dizer que a nível de pediatria, Júlia, as equipas que trabalham nos serviços de urgência de qualquer hospital deste país são altamente diferenciadas e conseguem perceber rapidamente a situação. Eu já assisti a uma conversa no hospital, justamente fiquei impressionadíssima como estava numa situação de urgência e ao lado uma criança passou e imediatamente a primeira coisa que passou assim foi, se calhar uma situação de maus tratos, imediatamente vamos aqui proceder de outra maneira. Vindo logo. Portanto, as pessoas hoje os médicos são muito atentos. São muito atentos. Há uma, digamos que uma nova cultura de atenção em relação a estes casos. Para remate desta conversa, porque ainda temos mais um tema, era importante percebermos isto. Para conhecermos isto, é porque há gente com doenças mentais. Não podemos dizer isto de outra maneira. Os comentários no nosso Facebook são de que isto... Portanto, para haver uma criança que é vítima que fica neste estado, é preciso reconhecer que existe uma criança neste estado, é automaticamente reconhecer que há um indivíduo com uma doença psicopatológica à solta. Deixa-me só dizer, porque está mesmo a terminar, para aqueles que ainda julgam vir a tempo, faltam menos de um minuto, tem 26 segundos neste momento, portanto podem ainda participar, mas está mesmo a fechar. Eu não quis interromper de maneira nenhuma o raciocínio e aquilo que estávamos a ver falando no passatempo, mas agora está mesmo a fechar. E portanto é agora. Agora então fica para amanhã, 1000 euros, no 760, 300, 600, está mesmo a terminar e julgo que terminou. Portanto, podemos fechar talvez este tema com essa tua chamada de atenção. Alguém está à solta que faz isto. E que nada nos garante que não fará noutro filho e que... Ou outras vezes. Júlio, só queria dizer aqui uma coisa que eu hoje pretendia ser um bocadinho mais contundente do que o Hernani. E peço desculpa. Eu diria assim, todos estes casos que ali estão, que são casos portugueses reais, quem fez sabia o que estava a fazer. Eu peço desculpa não concordar no aspecto com o Hernani, mas assim, quem fez isto sabia o que estava a fazer. Eu sei o que é que o Hernani, eu neste momento estou a ser mais... Sabia o que estava a fazer, mas... Sabiam. Sabiam porque as lesões que ali estavam a ser infligidas, eles sabiam o que estavam a fazer. Porque uma coisa é aquele mergulhar a criança, e às vezes com os idosos isso acontece, o avô que está a tomar conta e já não tem tanta sensibilidade para meter a mão para ver a temperatura da água, isso pode acontecer. E ficam devastados e é uma situação terrível. Agora, aquelas marcas de queimaduras, lesões feitas em alguns sítios, sabem o que estão a fazer. Diz-nos alguma coisa, serem mais os pais a fazerem do que as mães, porque é quase o dobro? Eu poderia dizer que, provavelmente, os pais consomem mais álcool e mais drogas, por exemplo. Porque esta coisa de ser pai, ou melhor, de ser progenitor, ir para a noite, deixar a criança entregue, sabe-se lá quem, e depois vir com a cabeça cheia de álcool, ou de ácidos, ou de cocaína, ou do caramba, não é propriamente a coisa mais aconselhável para começar o dia com uma criança. Portanto, chega-se de manhã, porque esteve a noite toda na galdeirice. E depois a criança de manhã acordou, porque a criança não teve a noite toda na galdeirice, esteve a dormir. E depois, às vezes, não há paciência para cruzar o estado louco em que se vem com a vida normal que uma criança exige, não é? As rotinas da infância, não é? Por exemplo, há outros casos, mas este é... Quer dizer alguma coisa sobre isto? Tem uma conclusão sobre isto? Concordo? Tenho. Sim, concordo. Os estudos também são muito claros. Tanto o agressor em violência doméstica adultos e em crianças, cerca de 34% são sob o efeito de álcool e drogas ilícitas. Aí está. Por isso... Bom, são de facto, as imagens eram difíceis de ver, achamos sempre que
que se fala, mas não vemos, não é? Ver dói muito. De facto, o estudo traz aqui alguns números interessantes. Mas é interessante Os padrastos. aquele sublinhado, não é? Os padrastos e não é, as doutora madrastas. Júlia? Sim, eu sei que sou madrasta. Não, tu és avodrasta, que Eu ainda já é mais sou do que madrasta, que já sou exatamente. madrasta. Não, mas de facto, quando se cria laços, criam-se Não, laços. e isso não é? sublinha a importância do vínculo. De facto, o ato fundacional do cristianismo é o vínculo. Exatamente. Não é? E sublinha isso, porque. E o biológico não é tudo, não é? Exatamente, Não é porque tudo. andámos aqui durante quase 100 anos a criar uma ideia de que, enfim, Também és padrasto. também sou. Também és padrasto, pois é. Nós somos colegas do mesmo clube. Exatamente. Somos colegas do mesmo clube. Bom, estamos a terminar. Queremos mais uma vez agradecer, chamar a atenção quem está lá a ver em casa, que se calhar estas imagens hoje foram um bocadinho mais duras do que o habitual, mas também é nosso dever mostrar e sobretudo, mostrar enquadrando, não de uma forma gratuita, não de uma forma que tem apenas como intuito... Chocar. É chocar, não. Por isso está aqui o Albino, que é um cientista altamente credenciado e que nos ajuda a tentar descodificar estas coisas que vimos e que nos alarmam tanto. Seguramente voltaremos a falar destas matérias, não é? Sim. E, portanto, Para a aplauso semana para vamos eles. desmontar mitos. Desmontar mitos. Um aplauso para eles. Muito obrigada. Então, Obrigada. até já. Até já. Boa tarde. Olá. Estou. Boa tarde.